Aí, estou de volta com ainda com a discussão sobre Nietzsche e, e esse momento de isolamento. Esperando aqui o Cleison entrar. Aí, Mas não sou eu, peraí. Vou botar, inverter aqui o lereado aqui. Pronto, pronto. Pronto, ó. A vai, questão que eu continua. estava comentando, meu amigo, é o seguinte. Nietzsche, ele, em Gaia Ciência, ele fala da questão do eterno retorno. Ele fala em vários outros livros, mas esse aforismo que eu estava comentando, que é o 341, ele é muito, muito profundo. Ele pergunta, né? Se um demônio chegasse para você e dissesse que você vai ter que viver essa vida, isso que você está vivendo hoje, eternamente, você vai viver esse dia, todos os sentimentos que você já teve e todos os sentimentos que você vai ter durante a sua vida, você vai viver eles indefinidamente. Será que as suas ações, as suas decisões seriam as mesmas que você tem hoje? Será que essa certeza de que você teria que viver novamente tudo de novo faria com que você fizesse as mesmas coisas que você faz, dissesse as mesmas coisas que você diz, magoasse as mesmas pessoas que você magoa? Será que você faria isso novamente? Será que isso é um mote para a sua vida? Então, esse conceito é super interessante, essa do eterno retorno, porque faz você pensar sobre a sua vida como uma pedra preciosa. E a convivência que nós temos com o mundo, né, o reflexo que nós temos de tudo, ele faz com que você repense se realmente isso é importante. Então, esse tempo de clausura nos mostra o quanto é importante algumas coisas e quanto outras coisas que tanta importância dávamos antes, não tem importância nenhuma. Né? Aí eu volto àquela questão que nós falamos antes sobre a questão do futebol. Né? Estamos vivendo sem futebol. E o que está acontecendo? O mundo parou, nós Por causa deixamos de disso, não. viver, nós estamos deixando de ir, por exemplo, quem tem fé, estamos deixando de ir para a igreja, estamos deixando de viver, né? Estamos morrendo por causa disso. Nós estamos deixando de ir para um bar, né? Que é uma coisa gostosa, conversar com os amigos, mas estamos morrendo por conta disso. Né? Por outro lado, o que nós estamos fazendo para fazer a nossa convivência em casa uma coisa boa? Né? Estamos tratando bem nossos familiares, no sentido de poder fazer a nossa relação positiva? Isso são as coisas que nós temos que levar para a nossa entonização, nosso pensamento íntimo, para saber qual é a razão da nossa vida. Nossa vida tem uma razão. E qual é ela? É apenas essa que nós temos que ser autômatos? Né? Autômatos, né? Qual seria? A gente está no automatismo mesmo, que a gente já não estava mesmo parando para criticar que estilo de vida era esse, né? Queria mandar aqui um abraço para o meu amigo Gum Menezes, que simplesmente é um grande exemplo de vida, porque é um excelente atleta e tem ali, ele ao mesmo tempo é ciclista, é maratonista e hoje faz aniversário. É um cara especial que a gente tem muita admiração para ele. Queria dizer aqui o comentário da Kelly, que foi importante, que é o futebol é o pão e circo, para deixar a gente meio anestesiado e Isso. gostando do que está acontecendo sem criticar, né? E o que Nietzsche não aceita é isso, ele critica tudo. O seu perspectivismo é justamente criticar quem não critica. Então ele tem aquele conceito do niilismo, né? Porque o niilismo, no cotidiano do que a gente sabe que significa niilismo, para quem não sabe, niilismo vem de nihil, que significa anulação. Se você anula
a moralidade, os costumes de sua tribo, se você anula aquele, vamos dizer assim, a autoridade do pajé, inevitavelmente você vai ser expulso dessa tribo, né? Então, assim, a moralidade dos nossos costumes, ela é uma coisa importante. Só que quando Nietzsche fala sobre o niilismo, ele fala que a moralidade da época que ele estava criticando, ela por si só, ela é niilista. Com o quê? Porque se você é niilista, você só pode ser niilista em relação a uma moralidade. Mas ele estava dizendo que a moralidade está sendo niilista. Com o quê? Aí eu poderia fazer um gancho com o nosso próximo encontro, que eu vou falar de Spinoza, você vai falar de Santo Agostinho. Essa vai ser o tema da nossa próxima live, próxima quarta-feira. Quando Nietzsche fala que a moralidade do tempo dele estava sendo niilista em relação à própria natureza. Porque existe ali, na própria natureza, uma coisa... É natural que um ser humano tenha vontade, é natural que o ser humano tenha sexualidade, é natural que o ser humano tenha ali um equilíbrio com a ecologia ao seu redor, e a gente está vivendo num mundo completamente desequilibrado em termos ecológicos, em termos morais. Então, existe aqui uma moralidade hipócrita, reativa, até hoje. É por isso que Nietzsche ainda é importante hoje, né? E porque a gente está vivendo uma vida que a gente não questiona, e é uma vida, vamos dizer assim, que a gente não consegue se libertar, até que veio esse murro na cara, que foi essa pandemia, para fazer a gente parar e ver esse mal-estar de estar preso, de estar na própria casa, que é o lugar que a gente tem conforto, que a gente vai para descansar. E agora tem uma coisa que diz assim: fique em casa, fique no lugar que é mais confortável da sua vida, e você não está tendo conforto. Isso é uma coisa que é de parar para pensar, né? Então, assim, a natureza está sendo vandalizada, está sendo invadida, e não só a natureza das florestas, dos animaizinhos, que isso é importante para a gente, mas sim a própria natureza humana, que a gente não consegue respeitar e inventa um jeito errado de viver que faz a gente ficar travado e faz a gente ficar refém. Entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui, meu coach, mas não é essa a intenção não, sabe? Até porque você nem coach né? Pois é, eu detesto, inclusive. Mas olha, é uma coisa importante. A gente precisa de metas. Todos nós precisamos de metas, sabe? As metas, elas são importantes para a gente se mover. E também a gente perceber, a gente ter aquela noção de finitude. Porque se você sempre anda e você não sabe aonde vai chegar, você não chega em lugar nenhum, né? E nós estávamos vivendo, a maioria de nós, claro, vivendo nessa infinitude de ação. A gente agindo, né, no automatismo, agindo, fazendo a vida rodar, fazendo a economia rodar, mas sem perceber, né, o tamanho da nossa prisão. Então, quando eu falo de metas, por exemplo, quando a gente fala assim, você acredita em algo X, em uma fé, alguma coisa assim. Se você, como por exemplo, para nós nos colocarmos aqui na nossa situação que nós falamos hoje, sobre a questão de Deus, né? Se você passa a não acreditar em Deus, você precisa acreditar em outra coisa. Porque nós precisamos disso. Se você não acredita mais em Deus, você tem que acreditar na ciência, por exemplo. Você precisa acreditar em alguma coisa, porque nós precisamos disso. É uma coisa que faz parte da vida das pessoas, acreditar em algo. Então, não se trata aqui de uma crítica, se a gente acredita ou não em uma coisa, se é importante isso ou aquilo. Não está. Nós não estamos aqui discutindo isso. Nós estamos discutindo o que nós vamos fazer para que a nossa vida seja melhor. E a nossa vida sendo melhor é quando a gente se aceita mais, né?
A gente aceita a condição que nós somos. Não adianta você querer ter algo que você nunca vai ter. Mas você pode ter coisas e agradecer por ter as coisas que você tem, a família que você tem, o emprego que você tem, o caminho que você tem. E você tem que ter amor por tudo isso que foi importante para que acontecesse e você conseguisse chegar onde você está, né? Isso é o amor fati. E se você não tiver esse amor, é porque está no caminho errado. Está tudo errado, porque o seu conceito de vida, ela está distante de você. De você, está isso desrespeitando a própria natureza. Feliz, né? Agora você é interessante. Isso que você falou sobre fé, eu me lembrei de uma vez que eu estava jogando futebol, e toda vez que tinha um menino lá que me dava um passe muito longe, aí eu fazia assim, pô, assim não dá, né? Porque não dá para eu pegar uma bola tão longe assim, a bola sai pela lateral do campo e a gente perde o posse de bola. Aí ele, cara, não para não, corre, acredita no lance, ele falou. Aí eu, pô, mas tu dá um passe lá longe, mas vá, acredite. Tá, aí entrou agora o Santana aí, que joga futebol, que pode até confirmar o que eu digo. Quando você dá um passe no futebol muito distante, você tem que acreditar. Porque essa bola, por mais veloz que ela esteja, ela pode perder velocidade no gramado, ela pode também pegar um montinho e perder velocidade, e você consegue pegar a bola lá distante e fazer o gol. Entende? Então, a crença, a fé, ela não necessariamente ela precisa de um amigo imaginário. Ela pode ser uma fé na própria vida, nos processos em si, né? Agora, claro, se você tem ali uma tribo que tem ali um costume, né, de favorecer ali uns rituais, isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito criativo e é tudo muito humano, demasiado humano, como diz o livro de Nietzsche, que é um aforismático, né? Mas se você está numa situação de cosmopolita, em que as pessoas estão conseguindo relativizar a moral, entender que a tribo dos Yanomami tem lá sua cultura, tem sua importância, que a Turquia tem ali sua cultura, sua importância, todos eles têm sua cultura e sua importância, por que você está querendo impor numa defesa de um Deus que você diz que é superpoderoso, que é onipotente, onipresente, onisciente? Para que você precisa defendê-lo? Entendeu? Então nós temos guerras, nós temos brigas de pessoas que querem defender o seu próprio Deus, mas esse próprio Deus não precisa de defesa. Ele precisa que você saiba amar, saiba justamente, em vez de reagir, saiba agir, saiba ser o que você é, né? Esse relativismo cultural é importante. Legal, Beto, você falar sobre isso aí. Eu estava falando sobre isso. Eu sempre digo que na concepção cristã, judaico-cristã que nós temos aqui no nosso Brasil ocidental, né? Nós temos aquele conceito ainda desse Deus que é um Deus que briga. Eu sempre brinco com a seguinte frase: Deus não precisa de mim, quem precisa sou eu, em tese, né? A gente que precisa dele. Então, nós rezarmos para ele, ter uma coisa desse, como você colocou, como um amigo imaginário, é uma coisa muito louca, porque ele não precisa da nossa fé. Isso vem da cultura grega e da cultura grega antiga, né? Exatamente. E, cara, você falou muito bem, ó. Nietzsche, ele fala que os filósofos verdadeiros são os pré-socráticos, né? Quando eles colocavam a visão do mundo sob o ponto de vista da arte, não sob o ponto de vista da verdade. Aí nós vamos entrar em outra conversa. Não, mas é sobre Nietzsche que a gente está falando. A crítica que ele fazia a essa moral reativa, fraca, e inclusive, vamos dizer assim, hipócrita, né? Falar de Nietzsche é falar essencialmente sobre hipocrisia, sobre o combate à hipocrisia. Então, quando ele denuncia a morte de Deus, ele está denunciando que quem matou Deus foi a própria igreja da época dele. Já tivemos renovações,
e hoje em dia a igreja está muito modificada, apesar de ainda terem muitos problemas, é como aquela coisa, né? A igreja é uma instituição humana, então vai sempre ter falhas, mas a gente tem aí, mitologicamente, ela, em termos assim, de as alegorias, os mitos, é uma compilação de várias coisas dionisíacas, gregas e tudo, que ficou muito bonito, ficou show de bola. Acho que tem uma riqueza linda e merece ser defendida. Agora, não merece ser defendida com unhas e dentes, em guerras ou coisa assim. Merece ser defendida como essa postura que nós tivemos agora no novo Papa, que é uma postura de amor, é uma postura de respeito, é uma postura de viver. Eu estou na minha, estou fazendo a minha parte, estou sendo o melhor que eu posso ser. Então, nós Como é que falamos está a que... angústia? Hã? Como é que está a angústia? Pois como é que está a sua angústia, né? Como é que tá O Nietzsche explicou que ele denunciou a morte de Deus em Zaratustra, né? Assim falava Zaratustra, até um pouco antes, né? Mas ele não falou Ele assim, não falou que você Deus não está sendo meio existe. dramático. Você está sendo meio dramático aí, né? Pelo menos eu acho, né? Está sendo meio dramático quando você fala que ele denunciou. Na verdade, ele não denunciou, ele constatou. Constatou, melhor, é Eu melhor. acho que o termo melhor seria esse. Ele constatou a morte de Deus pelos conceitos de evolução da ciência, evolução daquela coisa. Porque a ciência, ela tirou de Deus a prerrogativa da verdade. Agora A prerrogativa das respostas, isso, melhor porque dizendo. ela tentava universalizar uma forma de vida, ou seja, existe aqui, a igreja tinha ali um livro deontológico, ou seja, um livro ali moralista que o que você tem que fazer, né? Então, Nietzsche, ele diz que esses universais, ou mesmo as tentativas de generalização, são tentativas de controle. Então, essas forças que tentam controlar, ele falou que a gente tem que combater. Como é que a gente combate isso? Sendo nós mesmos. Cada um tem que procurar o seu jeito de ser. Aí é interessante, eu vi uma vez a professora Marton falando que existe todos os conceitos de Nietzsche, existe um que é doutrinário. Nietzsche combatia doutrinas. Ele lutava contra doutrinas. Ele dizia que uma doutrina é uma coisa que você tem que seguir. E se você for obrigado a alguma coisa, já está errado. Você tem que fazer porque você quer. Inclusive, tem uma frase, um aforismo dele, que eu não lembro se eu acho que é no Além do Bem e do Mal, esse aforismo. Não, eu não acho não, tenho certeza. Eu não sei a página. Esse livro, Além do Bem e do Mal, eu emprestei para um tio meu e nunca mais vi, perdi. Mas deve ter na internet hoje em dia. Esse aforismo era assim: devemos devolver o bem e o mal, mas não necessariamente a quem nos fez o bem e o mal. Aí eu fiquei ali pensando, porque os aforismos, eles têm essa intenção de deixar a gente pensando. Aí eu fiquei pensando, se for para devolver o bem e o mal, se alguém me fez mal, eu quero devolver para quem me fez mal. Eu não vou devolver um mal para uma pessoa que não teve nada a ver com isso, né? Então, eu não estou entendendo esse aforismo, não. E, realmente, esse aforismo, ele é interessante. Porque ele fala assim, devemos devolver o bem e o mal. Tudo bem. Devemos devolver o bem e o mal. Mas não necessariamente a quem nos fez o bem e o mal. Estou repetindo. O que acontece? Não pode haver uma regra. Regra, ela deixa a gente cego. A gente tem que reagir de acordo com o que a gente quiser. Então, no momento que ele fala devemos, já está errado. Já dizia Raul Seixas, né? Porque senão seria o código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. E ele combate esse tipo de código. Aí vem a doutrina do eterno retorno do mesmo. Como seria uma doutrina para uma pessoa que abomina doutrinas? Seria justamente a doutrina de dizer, não siga doutrina alguma, que é a doutrina do eterno retorno do mesmo. É a doutrina do você tem que encontrar um estilo de vida, um jeito de viver, que você possa passar
uma eternidade, várias eternidades, não existe, a eternidade é uma só, a Isso, eternidade sai do tempo, exatamente. repetindo aquilo ali, sem E ficar cansar, de boa. sem enjoar, e sabendo que aquilo ali é a sua vibe, é o seu lance, é o seu jeito de fazer. Você está fazendo? Se A tiver, vida você está no caminho certo. é Então, aquela história, né? só para concluir, essa é a única doutrina que Nietzsche permite. É a doutrina de você fazer do seu jeito. Não Isso. pode haver outra doutrina. Qualquer outra doutrina Faça é o que tu errada. queres, pois que é tudo da lei, né? Como diria Raul Exatamente, Seixas. como diz né? Raul Seixas, né? Exatamente. Que já citava Crowley, né? E já fazia. Né? Que é outra loucura. É. Bom, E aqui... você falou aí, eu achei interessante a gente conversar um pouquinho, assim, sobre a luz de Nietzsche também, a questão da causa e efeito, que muita gente e muitas doutrinas, principalmente doutrinas religiosas, gostam de citar como uma verdade, né? Aí eu acho complicado você aceitar uma questão de causa e efeito do seu ponto de vista cartesiano. Você faz isso, consequentemente vai acontecer isso. Ou aconteceu isso porque você fez aquilo, né? Eu não aceito essa conceituação porque é aquela questão do número 1, por exemplo. O número 1 não existe, do seu ponto de vista filosófico, né? Porque nada é uno, nada é único, né? Tudo é amplo, tudo é multifacetário. Nós somos multifacetários, nós somos várias pessoas, né? Nós somos amigos, nós somos inimigos, nós somos marido, nós somos filho, nós somos pai. Então, nós somos empregados disso, daquilo, nós fazemos. Então, nós somos multifacetados. Então, o uno é uma coisa que não existe. Então, na relação de causa e efeito, quando você se coloca como uma coisa única, ou seja, retornando, a gente faz uma coisa, vai dar certo, vai acontecer isso. Isso acontece na matemática. Na vida não acontece isso, né? É uma das coisas que eu me resguardo quanto ao coach, né? É a questão do trabalho do coach, porque e eu, com todo respeito, sabe, gente? A gente fala o que quer, cada um bebe o veneno que quer, né? Entendeu? Então, mas né? Se nós vivemos numa aleatoriedade, nós vivemos no caos, a vida é o caos. Não existe essa coisa de isso e aquilo vai se dar. Não existe. Você vai fazer uma faculdade, você fez a faculdade de odontologia e você é dentista hoje, tal, mas você não é só isso. Né? Você, além disso, você é um dançarino, né? de excelente qualidade, você também é filósofo, né? Você estuda filosofia. Estamos aqui conversando sobre um conceito escrito há 2 séculos, há mais de 100 anos, né? Digamos assim. Então, nós estamos conversando sobre isso. Né? 2 pessoas diferentes. Então, não há essa questão de causa e efeito. Eu acho uma das coisas mais difícil de engolir das doutrinas, entendeu? Doutrinas de uma maneira geral, principalmente as religiosas. Ela é uma coisa das mais difíceis de engolir para mim. Porque, para mim, não existe isso. E é bom porque que seja. A vida é aleatória. A vida ela é o caos. Você, né? que é uma pessoa epicurista, aliás, estoicista na vida... Olha só, rapaz, não escolheu não. Você não poderia ser diferente, porque realmente, como é que você vai saber se uma coisa é para o seu bem ou veio para o seu mal? Vamos supor, passei no concurso da guarda municipal, agora você guarda. Vai que ali eu estou no começo da minha vida, sou um jovem estudante de direito, eu começo a receber aquele salário e fico acomodado, né? E no futuro eu não evoluo, porque a zona de conforto é uma coisa que pega todos nós. Então, uma coisa que foi para o meu bem acabou se transformando para o meu mal, né? É aquela coisa do cavalo do rei que a gente conversou na semana passada. Meu pai, ele tem 76 anos, né? Fez agora em janeiro, né? Em 76 anos. E ele foi militar a vida toda, né? E ele saiu, militar do Exército. Mas papai, ele é uma pessoa de uma inteligência singular, é um homem muito inteligente, muitíssimo inteligente mesmo. Mas ele nasceu num local
de poucos recursos, né? Nasceu numa cidadezinha que foi ter luz há 20 anos, né? Foi ter luz elétrica, água encanada, com dificuldade também. E a única solução que ele teve foi ir para o exército, porque ele não queria ser pescador, que era o destino dele. Ele não queria ser pescador. Não, nada contra os pescadores, mas ele queria mais. Ele era um homem ambicioso, queria mais. E ele foi para o exército. E conversando com ele recentemente, ele me falou que agradece muito o fato de ter sido militar, porque tudo que ele tem é ele, mas ele sentiu que ele podia ter sido muito mais na vida dele. Porque ele é inteligência singular, né? E é tão bom você ter essa consciência, não consciência do seu ponto de vista nostálgico, eu podia ter sido mais, não. É você perceber que você podia ter sido mais e você não foi por uma contingência da vida. Causa e efeito, mas não essa causa e efeito, né? Causa e efeito pragmático que nós vimos nas religiões, né? É a causa e efeito da vida. Você vai se acomodando, como você colocou aí, você vai se acomodando, a sua vida vai passando e você acaba tendo medos, né? Medo de uma mudança. A mudança é uma coisa muito temerosa, muito difícil mudar, né? Você mudar tudo que você está pensando, todos os seus conceitos, vou mudar agora, né? Vou mudar agora, vou mudar agora porque eu sou o bichão. Não, não pode. Não é assim que funciona. Aí eu queria, só para finalizar, porque senão a gente vai entrar numa... A conversa está ótima, mas eu fico com medo assim, de estar ser extenso demais. É a questão da liberdade, né? Que é o gancho para a próxima... Exatamente. Até que ponto nós somos livres? Nós vamos falar de liberdade sob o ponto de vista de Spinoza e sob o ponto de vista de Santo Agostinho. Mas, sob o ponto de vista de Nietzsche, a liberdade é uma coisa limitada a você. Você nunca fará nada que não seja você. Você é um conjunto de formação que você teve vindo dos seus pais, dos seus avós, onde você nasceu, a cidade, o local, onde você estudou, onde você conviveu, os amigos que você teve, as pessoas que convivem com você, a pessoa com quem você casou, com quem você vive, com quem você viveu. Tudo isso somos nós, né? Isso, então, onde é que está a nossa liberdade para decidir o que fazer? No livro, tem um livro muito legal, e Nietzsche chorou, né? Quando Nietzsche chorou, que é muito interessante, que ele tem uma conversa com ele conversando num cemitério com eu não me lembro o nome, mas foi o mentor de Freud, né? E ele conversou sobre essa questão do eterno retorno com esse rapaz, com esse senhor. E ele fez essa pergunta: você é livre? Eu digo, não sou livre, eu sou médico, eu tenho meus clientes, eu tenho minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu não posso decidir uma coisa sem pensar neles, sem pensar em todas essas questões. Então, pronto, até que ponto você é livre? Até que ponto nós somos livres? Né? Aí até que ponto nós podemos abrir da nossa liberdade, mesmo essa pequena tacanha e fuleiragemzinha que nós temos. Então, próxima quarta-feira, pessoal, todos convidados, a gente vai falar sobre a questão da liberdade em Spinoza e Agostinho. E eu também quero fazer uma consideração final sobre Nietzsche, né? Para Nietzsche, o único critério de avaliação moral que se impõe, né, que se manifesta por si só, é a própria vida. E essa, na própria vida, já ali está embutida a vontade de potência. Cada célula do nosso corpo tem uma vontade de perseverar. Cada célula do nosso corpo está lutando, às vezes uma contra as outras, como em doenças autoimunes, como em cânceres, como em outros problemas. Mas ali está mostrando que existe na natureza uma coisa a ser respeitada. E essa coisa, ela tem que ser disciplinadamente buscada. E aí você vai encontrar a sua liberdade. É aquela pergunta, qual é a sua? E por quê? Por que você quer isso? Né? Então, essa é a vontade de potência que se manifesta. A doutrina do eterno retorno é a única doutrina que pode existir, que é você se encontrar e procurar o seu caminho. E não pode julgar, você pode ajudar a outra pessoa, mas de modo nenhum você pode julgar que aquela outra pessoa esteja certa ou esteja errada, que aí já é uma moral de negação, é uma moral dos fracos. E a gente está regido, gerenciado
pela moral dos fracos no nosso país. É uma moral que está dizendo o que tem que ser feito, não no sentido do confinamento. Isso aí não é moral, isso é ciência. Eu estou falando da questão de dizer o que é certo e o que é errado para o comportamento das pessoas. Isso aí não está certo de se haver na política, e a gente está tendo um pessoal que está aí trocando as bolas, fazendo isso de novo. Não vai dar certo. O que pode dar é em guerra. É em guerra, inclusive, entre nós mesmos. E já está acontecendo. A gente está em conflito com nossos amigos de escola, nossos familiares, porque a gente está dividindo opiniões fundamentadas, sabe em quê? Em moral, que é uma coisa que não era para estar sendo discutida mais numa época dessa. Era uma época dessa para discutir técnica, tecnologias, formas de fazer com inteligência e efetividade. Eu estou com saudade do tempo que a gente chamava político de ladrão. Pois é. Está chamando político de cientista. Está chamando político de religioso, de moralista e tal. Político ladrão e mentiroso, eu estou com saudade desse tempo. Que agora não. Político é infectologista. Sabe que... Chega naquele Osmar Terra falando um monte de mentira. Chega o outro Bolsonaro também falando um monte de mentira. Né? E muita gente acreditando. Eu tenho muita pena, porque muita gente vai sofrer por conta disso. E ao mesmo tempo, não tenho pena nenhuma. Sabe? Não tenho pena nenhuma. Não, é porque é aquela coisa, né? A males que vem para o bem, né? A gente não sabe o que é que vai dar, mas no tocante do amor fatia, a gente se proteger como pode dessa doença e entender que ela está vindo para o bem da humanidade, para que ela possa acordar. Estavam falando daquela garota, a Greta, que ela sumiu. Cadê a Greta agora? Ela deve estar achando ótimo. Está achando ótimo, não está melhor. Todo mundo está parado, de repente os patinhos voltam a nadar no rio, né? De repente as cabras tomam conta da cidade, tá todo mundo, a natureza volta a respirar. Teve até gente em cidade grande que estava conseguindo ver estrelas, que já fazia tempo que não conseguia ver. Então, realmente... Eu vi uma foto recente, aliás, acho que é recente, que a gente não sabe de nada nessa internet, que já dava para ver o Himalaia na China, né? Então, lá da cidade próxima, dava para ver o Himalaia e você não via por conta da poluição. Então, meu amigo, foi um grande prazer. Eu espero que a gente tenha sido claro aí para os nossos amigos que acompanharam que Nietzsche, a única crítica que eu faria a Nietzsche era o fato dele ser machista, que ele, na época... Mas é filho do seu tempo, a gente não pode nem criticar. Tempo, né? Ele se dizia além do tempo dele, intempestivo, fora do tempo, muito adiantado, mas na hora que ele escrevia sobre as coisas da vida, ele não levava em conta o poder que a mulher tem na vida, até porque ele foi influenciado a detestar a mulher, não só pelo seu tempo, mas pela sua relação com a mãe e com a própria irmã. Lembrando, pessoal, que Nietzsche não morreu doido porque estudava, não. Eu vejo gente falando assim, Nietzsche morreu doido, para de estudar, senão você vai ficar doido. Não. Ele morreu doido, muito provavelmente porque ele tinha sífilis, e a gente sabe que a sífilis, na fase terciária, ela tem a agressão ao sistema nervoso central. Outros dizem que ele tinha uma doença degenerativa que ele puxou do pai, mas a maior parte das pessoas acreditam que ele contraiu aos 20 e poucos anos sífilis, e ele foi vivendo com essa doença, porque inclusive tem vários momentos que ele fala sobre o processo de estar doente. Quando você está doente, você valoriza muito mais a sua saúde e tudo mais, valoriza muito mais a vida. Então, essa doença muito provavelmente era sífilis. Então, não é que ele era pernóstico, nem uma pessoa que fazia muito sexo. Como é que chama a pessoa que faz muito sexo? Não era pervertido, não era isso. Ele era apenas uma pessoa do seu tempo, uma civilização que estava crescendo, né? E com a civilização a gente sabe que veio a civilização, né? Como diz o trocadilho. Então ele provavelmente pegou essa doença que não tinha cura na época. Uma frase bem interessante sobre essa questão do Nietzsche e a mulher, né? Do machismo que você colocou. Sim. Eu acho que tem uma frase que é muito legal, que resume muito bem esse pensamento, esse sentimento dele. Ele fala assim, eu não me lembro exatamente para que mulher ele falou. Eu li assim, en passant. Ele fala, o vestido preto lhe cai bem.
boca calada também. Eita. Tá? Entendeu? Esse era Nietzsche, né? Um homem de seu tempo. Não estou criticando a pessoa, quem mais errado para nós mas tem homem que fala coisa muito pior hoje em dia. Tem. E nós estamos 100 anos depois, ainda tem idiota aí que bate na mulher porque acha que é dono. Entendeu? Então, eu acho que o falar de Nietzsche nesse sentido, pejorativamente, eu acho que não cabe, justamente porque ele era filho do seu tempo e hoje tem gente que faz muito coisa muito pior. Boa. Perfeito, Cleison. Obrigado. Tá, obrigado a todos que acompanharam. Próxima quarta, gente, para finalizar a nossa conversa aqui, próxima quarta nós vamos conversar sobre a liberdade em Spinoza e a liberdade em Santo Agostinho, mais especificamente, no meu caso, sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Lembrando que não é por fato de falar de Santo Agostinho que a gente concorda com tudo, nem como Nietzsche a gente concorda com tudo. Apenas nós vamos conversar sobre isso no ponto de vista deles, tentando passar para a gente dividir um pouquinho do que a gente sabe nesse sentido aí, que não é nada. A gente mais nada, não sabe nada. Eu acho que hoje houve poucos comentários, porque o pessoal está mais dando tchauzinho, dando um alôzinho, mas a próxima quarta-feira eu espero que a gente possa interagir mais com nossos amigos que estão acompanhando. Tá bom. Gente, foi um abraço. Obrigado demais, hein? Valeu, então, tá ótima a experiência, tô adorando, viu? Abração.